Olha, eu digo que a Semana Missionária me surpreendeu. Surpreendeu toda a equipe que da época organizou a Semana Missionária, surpreendeu. Porque a Semana Missionária é sempre pautada em três níveis, né? O primeiro nível é a espiritualidade, chamar a atenção do jovem nesse campo da espiritualidade, a necessidade que o jovem precisa participar de um relacionamento íntimo com Jesus. O outro campo é o campo da comunhão, né, da confraternização. E essas expressões, ela é bonita porque diversos jovens vêm com o seu gosto, com o seu jeito de ser. E a Semana Missionária traz também essa atenção na noite cultural. A noite cultural é sempre um entusiasmo para o jovem. Eles expressam aquilo que de fato eles vivem na realidade, que é familiar, que é social e até comunitária. Depois um outro campo que eu acho bonito, que sempre olho isso com muito carinho, muito apreço, é o campo ecumênico dentro da Semana Missionária. O ecumenismo é sempre um diálogo e é um desejo do Santo Padre que todos sejam um. E o Santo Padre bate nessa mesma tecla. E esse já é o quarto ano que promovemos esse encontro ecumênico. Né? E esse ano foi um ano marcante, porque foi a primeira vez que saímos de um ambiente que há 3 anos realizamos o encontro ecumênico. E esse ano foi na Igreja Batista de Vargem Grande. Para mim foi uma novidade diferente. Eu espero que a Semana Missionária, e olho sempre ela com muita atenção, a Semana Missionária traz presente aos jovens. Se os jovens encantam a igreja, eu digo que esse encanto é sempre um presente. É um presente para Deus, um presente para nós. Eu, como padre, depois de tantos anos, sempre me surpreendo com a nossa juventude. Ela sempre se renova, ela sempre tem algo novo. Isso mostra claramente que o rosto de Jesus está presente. Não é um rosto envelhecido ou um rosto do passado, é um rosto jovem, porque a nossa igreja é de fato jovem. E nós tivemos o prazer de, na Semana Missionária, receber cerca de 115 jovens vindos da Alemanha, e nós tivemos o prazer de ter essa vivência junto com eles, dessa troca de informações, dessa troca de culturas, que para mim e para vários jovens, não só brasileiros, também para eles, alemães, foi uma experiência única. Foi algo muito bom, foi algo divertido de se dividir, de conhecimentos, de troca de culturas, de costumes, curiosidades muitas. Não só para mim, mas para muitos jovens da nossa comunidade, de todas as outras comunidades, e até mesmo vizinhos, pessoas de outra cultura, de outra religião, pessoas que mal sabiam o que estava acontecendo. Nessa semana, especialmente nessa semana, foi algo incrível, foi algo que vai ficar guardado para o resto da vida na cabeça da gente. Nós nos preparamos todo esse tempo, fizemos faixas e cartazes. Nós conseguimos levar um ônibus para o aeroporto de Guarulhos. Um ônibus e uma van, tentando levar a maioria dos nossos jovens para receber o momento de chegada do pessoal da Alemanha quando chegou no aeroporto daqui de Guarulhos. Eu infelizmente não pude ir porque eu tinha começado no emprego, fazendo estágio, justo no dia. Infelizmente foi algo que tem que entender que foi de Deus. Eu tinha passado quase um ano desempregado e me desse uma luz, e no dia que chegou foi meu primeiro dia de serviço. Foi uma empolgação a mais ainda. Trabalhei o dia, quando voltei, fui tentar saber como foi. Nossa, todo mundo tinha algo para contar, tinha uma história incrível, fotos e vídeos, e contaram que no momento que eles desembarcaram, que eles chegaram dentro do aeroporto, todo mundo começou a gritar, e todo mundo começou a pular com faixas e bandeiras, e todo mundo achou que eles iam ficar meio acanhados também, que nada. Nossa, chegaram, fizeram uma bagunça, todo mundo dançando, pulando, se entrosaram, parecia até que eram amigos de infância. Foi algo incrível, nessa chegada, verdade. Foi uma coisa muito louca, assim, porque todo mundo querendo se conhecer,
querendo saber quem era quem, conhecer os nomes. E a gente sabe que a Alemanha é dividida ainda por algumas culturas e algumas famílias tradicionais, que algumas falam somente o idioma alemão, e algumas famílias que falam o idioma alemão, o francês, o italiano e principalmente o inglês. Então esses jovens que falavam o idioma inglês, a gente tinha um pouco mais de facilidade e serviu para que a gente passasse de um tradutor para a gente ainda para os próprios amigos deles. E nesse começo assim, de um tentar conhecer o outro, tentar lembrar o rosto do outro, era muita gente e todo mundo um parecido com o outro, ficava aquela bagunça. Tinha alguns gêmeos também que para ajudar a bagunça da gente. E isso foi muito legal. Logo no primeiro dia assim, foi um dia que parece que durou 48 horas. Nós levamos de cada comunidade, fizemos alguns grupos, dividimos de todas as nossas comunidades da nossa paróquia Nossa Senhora das Graças e tentamos fazer com que todos conhecessem ao menos um pouco, dividimos. Nessa semana, a gente teve algumas coisas curiosas, como por exemplo participar de uma missa em uma outra igreja. A gente foi no centro de Carapicuíba, tivemos uma missa celebrada em alemão. Nossa, foi muito lindo, ninguém entendia nada, mas era muito tocante assim. Eles tinham uma orquestra de sopros muito bem ensaiada, exemplar, todo mundo ficava de boca aberta. O empenho deles, eles levam muito a sério, são uma cultura muito rígida com eles mesmos. E a gente jogava bola no pátio do nosso salão paroquial, a gente dividia, tirava fotos, tiramos muitas fotos, trocamos presentes. Um dos presentes, esse que eu estou aqui na mão, é o chapéu de um símbolo no país deles, de caçador, com as peninhas. Foi um rapaz, o David, que por sinal foi um rapaz que carregou junto comigo e algumas outras pessoas a cruz na missa de envio no ginásio. A camisa que nós confeccionamos para tentar arrecadar dinheiro também para o fundo, com o símbolo da JMJ e com a nossa paróquia Nossa Senhora das Graças. E o que mais vale para mim são essas assinaturas, que são algumas das pessoas que tiveram mais afinidade, que por sinal todas essas pessoas aqui eu tenho no meu Facebook. Nós temos um grupo ainda que de vez em quando nós nos falamos. Esse é a assinatura do David, que levou a cruz comigo, a Meg, que é a tia dele, que também levou uma bandeira, de todas as pessoas. E a assinatura que mais vale para mim, Padre Thomas. O padre que trouxe, o padre que eu tive uma afinidade muito legal, um padre que me acolheu e a gente passou muita fé para mim também. E, enfim, tenho um respeito muito grande por ele. Tanto que eu fui presenteado também, dentre um dos nossos vastos presentes, essa cruzinha feita por um rapaz que ele era jogador jogador de futebol amador, e eles confeccionaram à mão, artesanalmente mesmo, trouxeram bastante presente deles para trocar com a gente, como a gente também, nós trocamos muitos presentes daqui com eles. Essa foi uma mocinha que ela costurou, ela costura na verdade, né? Ela me contou que isso é uma cultura de família, que foi a avó dela que ensinou desde criança ela a fazer costuras, e ela faz hoje, e ela trouxe bastante para cada um. Aqui está a assinatura dela, Elisa. E uma das lembranças que mais vale para mim é uma lembrança de bronze de São Bonifácio, que é o padroeiro da Alemanha, e que quem me deu essa imagenzinha foi o Padre Thomas. Ele me chamou de lado, me chamou de canto e falou assim: ó, eu tenho um presente muito especial, eu quero que você guarde com muito carinho, que pra gente vale bastante. E tenho certeza que pra você também vai valer a imagem de São Bonifácio. Na jornada passada tivemos muito estrangeiros, tivemos gente que foi acomodado, bolivianos, argentinos, japoneses, então teve assim, e outros que eu não conheci diretamente, mas fiquei a saber que houve. Eles
trouxeram muito entusiasmo. Os argentinos, quando passaram aqui em minha paróquia de São Pio, o entusiasmo deles era um contagiante que parecia que eles faziam parte da família, e de fato fazem. Eu descobri que quando os nossos irmãos de outras nacionalidades se achegam a nós, não se tornam pessoas estrangeiras ou diferentes com os nossos jovens. Não, parece que de fato todos são uma família só, uma única família. E eles são de fato uma família, porque expressa uma só fé, um só Senhor, um só Espírito. E isso é que une. Une quem, não importa da nacionalidade que for, da distância que for, tudo se torna tão presente e feliz. E a gente olha, eu olho com muito apreço essa realidade e me contento com ela. E os estrangeiros, para nós, foi uma presença. Eles não desapareceram, impressionante. Como a Semana Missionária, acolhendo os estrangeiros, eles não desapareceram. Eles continuam presentes hoje, de uma outra forma. Da forma do Facebook, da forma do WhatsApp, eles são presença. Então eles continuam a nos falar ainda por mensagem, por lembranças desse tempo em que a gente vai recordando a cada dia de nossa história. Chegando lá foi uma experiência bem pessoal assim com o Espírito Santo, porque é você sair da sua rotina, é sair do seu eu e conviver com pessoas que você só vive falando oi, que você só, né, não tem uma intimidade de irmão assim. Quando você tem que passar pelas mesmas coisas que o irmão, é onde você vê que o Espírito Santo ele age assim, que ele te ensina a amar e a ter paciência. Uma coisa engraçada pra mim foi ver o Marte caindo. Tadinho. É porque ele tava desesperado aí, foi engraçado. Que eu só tive momentos assim de graça, quando eu tava no meu auge, assim, no ápice da impaciência, o Espírito Santo sempre vinha e cuidava da gente, assim, zelava e mostrava o zelo de Deus, assim, pra mim, mas eu sentia como era um todo, assim. Foi isso, assim, foi... Ai, teve um momento lá muito bonito, assim, que todo mundo saiu, era o último dia, todo mundo saiu e foi escovar os dentes, era domingo de manhã, e ele falou assim, Paulinha, cuida das minhas coisas e tal. E eu fiquei lá, né, eu tinha acordado, eu falei, não, eu fiquei sozinha ali, eu fiquei olhando, e falava, nossa Senhor, que mundão, né? E aí de repente, e durante a semana eu tinha pedido pra Deus assim, ô Senhor, eu queria tomar só um cafezinho com pão com manteiga, né? Porque a gente troca totalmente a rotina alimentar, troca tudo. E aí nessa hora assim chegou um homem que eu nunca vi na minha vida, me deu café e me deu pão. E aí o Leandro chegou assim, eu falei, Leandro, Jesus veio aqui dar café pra gente. Ele falou, mas cadê ele? Eu falei, eu não sei, ele só veio aqui, deixou o pão e foi embora. Foi um momento assim que me marcou muito, assim, que eu já tava no ápice assim, de cansaço mesmo. A gente já tava meio que dormindo em pé por conta da semana puxada, mas valeu cada gotinha assim, de cansaço. Eu passaria tudo de novo. Hoje com uma cabeça diferente, né? Meio matura ainda, mas foi assim uma experiência que vai ficar até quando eu ficar velhinha. Tenho certeza que foi o Espírito Santo ali, com aquele zelo, com carinho. Foi muito lindo. Não sei mais o que falar, deixa eu ver. Teve um momento também que a gente chegou, né, a galera do final de semana, e aí todo mundo queria aquele anseio de ver o Papa, e a gente já tinha andado muito, porque a gente veio da pousada lá do Batux, pegamos um lanche para almoço, e a gente chegou lá em Copacabana, eu falei, meu Deus, me perdoa, mas eu não vou conseguir ver o Papa, não vou conseguir fazer nem esforço para ver o Papa. E eu sentei
perto de uma luz, né? E esse foi um momento também, assim, do Espírito Santo purinho, porque eu olhei assim, na hora que eu sentei, todo mundo correu, porque ia passar o Papa Móvel, né? Eu falei assim, ai Senhor, me perdoa, mas eu não aguento mais, eu não vou conseguir vê-lo. E aí eu sentei e deixei todo mundo ir. Na hora que eu sentei, que eu terminei de falar isso e sentei assim para dar uma respirada, aquela galera toda que tava no alambrado, assim, abriu um espaço desse tamanho, assim, ó, e o Papa passou na minha frente, assim, foi um eita Deus bem dado, porque foi muito de Deus aquele momento ali, que foi uns momentos, assim, que vai ficar até, eu vou contar pros meus netos. Ai, é isso, assim, conviver mais com as pessoas que eu não conhecia, identifico, mais assim, importante, assim, uma das coisas que também me fez mudar muito, assim, quando eu voltei da jornada foi eu conhecer eu mesma, assim. Eu percebi os meus limites, até onde é a minha paciência, até onde é a minha caridade. E isso mudou completamente a minha visão, assim, da minha caminhada hoje. Foi bem isso. E foi isso. Sim. Foi uma experiência muito de Deus, assim, para a comunidade toda, né? Não foi só para mim. Acho que o Espírito Santo mover esses jovens todos e levar para o mesmo lugar, e ainda vir o pessoal de final de semana e o nosso pároco poder participar desse momento com a gente, assim, foi... E ainda a gente ter uma quantidade muito grande de jovens se dedicando para a jornada, assim, para os eventos, para tudo que as tarefas que vem aparecendo, é o Espírito Santo. Eu fui voluntária na Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro, em 2013. Foi uma experiência muito linda e muito profunda na minha vida, dentro da igreja. Eu tinha ido para Madrid na jornada de 2011, eu fui como peregrina, e vendo a jornada lá me deu esse desejo de trabalhar aqui na jornada do Brasil. E então foi uma experiência muito bacana. Eu fui para o Rio de Janeiro uma semana antes da jornada começar. Então, fiquei 15 dias lá no Rio. Nessa semana anterior, a gente teve todo um treinamento, né, de como seria o trabalho. Eu fui voluntária na área de comunicação, que é a minha área de formação profissional. E lá eu pude conhecer muita gente que também trabalhava com comunicação, que estava ali para ser voluntário também nessa área, ajudar a comunicação da jornada a acontecer. Eu conheci 25 meninas, todas da área de comunicação, que ficaram todas numa casa de família, uma família muito generosa que nos acolheu. Então, hoje eu tenho contato com todas essas meninas, foi uma família mesmo que nasceu dentro do voluntariado da jornada. E todos os dias da jornada foi uma experiência a cada dia diferente, de comunhão, de aprendizado, de crescimento. O que eu fiz na jornada foi o trabalho dentro da equipe de audiovisual, que foi a equipe mesmo oficial da Jornada Mundial da Juventude, que fazia os vídeos com a cobertura de todos os eventos que aconteciam. Então eu trabalhei como produção dos vídeos, eu saía junto com uma equipe de jornalista, de repórter, né, e de cinegrafista, e eu ajudava na produção dos vídeos. A gente saía para fazer uma pauta, então eu tinha que preparar toda a pauta junto com a repórter, carregar os equipamentos, dar todo o suporte para que aquele vídeo fosse gravado e depois que ele fosse editado e logo já no mesmo dia publicado para divulgar o que estava acontecendo durante aquela semana. Então foram dias assim, quase todo dia tinha uma pauta para fazer. Tive alguns dias que eu tive de espaço que deu para aproveitar um pouco e conhecer outras coisas, mas na maioria dos dias a gente teve essa pauta. É legal falar também que quando eu cheguei, né, ainda estava todo mundo se organizando lá para saber como é que ia ser a distribuição de credenciais para os voluntários. Os voluntários internacionais que chegaram depois dos nacionais. Então eu e as meninas que chegaram junto comigo, a gente já ajudou também na entrega dos credenciais para os voluntários internacionais. Foi o primeiro tipo de trabalho de voluntariado que a gente fez dentro da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Então foi assim, e era legal porque onde a gente podia ajudar, eu como já tinha sido peregrina, a gente queria ajudar, para que todo mundo pudesse também viver uma experiência profunda de jornada, né, para que ninguém saísse dali reclamando, que todo mundo pudesse viver uma experiência forte ali com o Papa e com todos os jovens do mundo inteiro.
né? Para mim também foi muito legal poder encontrar com os jovens da minha paróquia, quando eles chegaram, uma semana depois que eu já estava lá, e viver essa comunhão mesmo, eu como voluntária, eles como peregrinos, então toda vez que eu tinha uma folga do meu trabalho, eu encontrava com eles, e foi muito bacana poder viver a vigília junto também, e foi isso. Esse da semana a gente foi acompanhando pela TV, né? E aquilo era tão bonito, né? Que era tudo em HD, assim, gostosinho, ficava uma coisa bem bonita de ver, né? Mas o que passava, aqueles jovens, além de saber que meus amigos já estavam lá, era aquela emoção, aquela... parecia mesmo o Espírito Santo vindo de lá, assim, passando pela TV, sabe? Porque emocionava muito a gente ver os jovens lá com o Papa, tudo que estava acontecendo lá na jornada, né? E a vontade era de ir logo pra lá, de estar com eles, mas infelizmente, né, tinha que ser só final de semana. E a cada pregação, missa que tinha, né, os jovens estão ali, foi aquilo, outro, a gente ficava muito emocionado, assim, né, porque eu sou meio durona assim pra chorar, mas a gente ficava emocionada, né, ficava feliz de estar acontecendo aquilo tudo no Brasil e ainda mais aqui perto, né, no Rio. E foi muito emocionante mesmo, né, porque era uma coisa muito grande para os jovens, né, e eu já tinha acompanhado o Martin e a Natália na outra jornada, né, tudo que eles trouxeram pra gente, né, de como era a jornada, de como funcionava tudo, como a experiência deles, né, que eles passaram lá. Então a expectativa era muito grande, né. Aí chegou o final de semana, sexta-feira, e aí, que a gente passou a semana inteira, né, arrumando as coisas também, colchão não, como é que chama? Saco de dormir, essas coisas, tudo. E arrumava a mala e desfazia a mala, não preciso disso, não preciso daquilo, porque conforme ia passando a semana, você ia vendo que o pouco era muito já lá, né, então não precisava você levar certas coisas, sabe, que dava pra dispensar. E mesmo assim, depois que eu cheguei lá, eu vi que eu levei muita coisa, sabe? Mas, porque é um final de semana, a gente teve a experiência de sentir a caridade, sabe? Um com o outro, de tanto de fazer caridade como recebê-la, né? E a todo momento a gente estava orando, né? Aquela caminhada que a gente caminhou bastante. Foi a primeira vez que eu andei bastante na minha vida. E cantando, foi uma coisa tão gostosa, cantando, rezando, com pessoas que nem falavam sua língua e você nem falava deles e ninguém entendia nada. Mas na hora da oração você sabia que estava todo mundo rezando a mesma coisa, professando a mesma fé, até chegar lá pra adoração. Então, chegando lá, né, a gente acabou dormindo por lá e, enfim, eu acabei perdendo o passarinho do papo, mas ok. Deus sabe das coisas, mas foi muito, muito bom mesmo, porque a gente sentiu um pouco mais do que é o amor de Deus, o que é a comunhão, o que é ter um irmão na fé, né? Mesmo a gente não se conhecendo, a gente tinha uma conexão. Era Deus, era o Espírito Santo, de alguma forma a gente partilhava. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queira. Portanto, eu sinto que a Jornada Mundial da Juventude, ela é sempre um marco no presente. Uma coisa eu aprendi: quando a cruz passa entre nós, quando o ícone de Nossa Senhora passa entre nós, ele deixa sinais. E os sinais que hoje a Jornada da Juventude deixou e alencou, e alencará nos próximos anos, na eternidade, no futuro, é a certeza de fato de que Deus existe e que tudo pode mudar com a presença do ícone. Então eu fico muito feliz, de fato, dizer a vocês que a minha paróquia se tornou
com a paróquia de Deus, porque eu não sou, ela não é minha, não é propriedade minha, ela se tornou um marco de esperança, um marco de felicidade. Hoje são jovens que nos ensinam. Eu acho bonito quando eu aprendo com jovens, e mais ainda quando a gente se deixa aprender por eles. Porque no meio da tecnologia, da modernidade, das gírias, do encanto juvenil, há sempre uma motivação e uma fé nova acontecendo. Que Deus de fato possa trazer aos jovens da nossa paróquia e também do mundo inteiro tantos entusiasmos. Eu espero que a Jornada da Juventude não seja um marco só de lembrança, mas uma motivação de dizer sim, sim a Deus, sim a Nossa Senhora, sim à Igreja, sim ao mundo que precisa construir e ser de fato o reino de Deus.